Bom dia, crianças, tudo bem? Animados para a nossa festa junina de quarta-feira? Já estão aí providenciando os vídeos que eu pedi para vocês? Espero que sim, hein? Vídeos bem animados, bem divertidos, tá bom? Então, olha só. Nós temos aqui hoje o conteúdo de língua portuguesa, matemática e história. Hoje nós vamos começar um conteúdo novo, que é o acento agudo, acento circunflexo e acentuação das paroxítonas. Então, olha só. Acento agudo. Lembra lá do acento agudo? Aquele tracinho que nós costumamos utilizar na hora que nós vamos escrever palavras, né? Nós utilizamos sempre em cima de vogais. Então, esse é o acento agudo. E nós também utilizamos o acento circunflexo. Todos os dois tipos de acento nós utilizamos em cima de vogais. Então, acento agudo e acento circunflexo, né? E aí nós vamos ver aqui na nossa atividade, está dizendo o seguinte: observe os pares de palavras abaixo e leia em voz alta as palavras que saíram de cada lâmpada. Então, nós temos uma lâmpada que sai a palavra época e prêmio, da segunda lâmpada, história e ônibus, e da terceira lâmpada, câmera, né, e máquina. Então, nós temos uma palavra com acento agudo, uma palavra com acento circunflexo, na letra E, na letrinha E, né? Nós temos acento agudo e circunflexo na letra O e acento agudo e circunflexo na letra A. Mas quando a gente pronuncia, nós vamos ver que o som é diferente, ó. Época, prêmio. Então, o acento agudo torna o som da letra aberto, mais forte, né? E o acento circunflexo, que é o acento fechado, torna o som da letra fechada. Então, ó, época, aberto, prêmio, fechado, história, aberto, ônibus, fechado, câmera, fechado, máquina, aberto. Então, a letra A muda o som de acordo com o acento, a letra O muda o som de acordo com o acento e a letra E também muda o som de acordo com o acento. Letra A. Na primeira lâmpada, você pronunciou o som apresentado pela vogal E da mesma maneira nas duas palavras. Então, olha só, época e prêmio. O som das duas letras E foram iguais? Não, né? Por quê? Por causa do acento. Época tem som aberto, prêmio tem som fechado. Letra B. Na segunda lâmpada, né, que é essa daqui, a segunda lâmpada, você pronunciou o som representado pela vogal O da mesma maneira nas duas palavras. Então, olha só, história, ônibus. O som do O é igual? Também não. Por quê? Porque história tem acento agudo e ônibus tem acento circunflexo. Então, se o acento é diferente, uma tem som aberto e a outra tem som fechado. Letra C. E nas vogais da terceira lâmpada, a vogal A foi pronunciada da mesma maneira? Então, na terceira lâmpada, nós temos a câmera e a máquina. A vogal A tem o mesmo som? Também não, né? Câmera, o A tem som fechado e máquina o A tem som aberto. Então, de acordo com o som, de acordo com o acento, o som da vogal muda para aberto ou fechado, né? Letra D. Nessas palavras aparecem alguns sinais sobre as vogais para indicar que elas são pronunciadas de um jeito especial. Quais são esses sinais? Quais são os sinais em cima dessas vogais? Em cima da vogal A, O e E. Quais são os sinais? Os sinais de acentuação, né? Sinal de acento agudo e acento circunflexo, que apareceu em cima de cada uma das palavras, em cima de cada uma das vogais. Logo embaixo vem te explicando, né? Sinal que aparece na palavra máquina, época e história, é chamado de acento agudo, que é o tracinho, e o acento que aparece nas palavras câmera, prêmio e ônibus é chamado de circunflexo, que é o chapéuzinho. Esses dois acentos indicam o modo como devemos pronunciar as vogais nas sílabas acentuadas. Então, ele vai te indicar se o som da vogal é aberto ou fechado. Número 2. Leia essas palavras, separe as sílabas delas e pinte a sílaba tônica. Então, olha só, o que é sílaba tônica? Sílaba tônica é a sílaba mais forte de uma palavra. Então, quando você pronuncia, qualquer palavra que você pronunciar, a sílaba que sai com maior
tonicidade, com maior força, a gente fala que é a sílaba tônica. Então, todas as palavras têm uma sílaba que é mais forte. Sempre que tiver acento, a sílaba mais forte é a que está acentuada. E as palavras que não têm acento, elas também têm uma sílaba tônica, que você vai ter que descobrir, porque não tem a pista do acento, né? Não tem um acento para te dar uma dica de que aquela sílaba é a mais forte. Então, letra A, gênio, você vai separar a palavra gênio. Quando você separar essa palavra a gênio, você vai pintar a sílaba mais forte. A palavra gênio, ela é acentuada. Então, qual que vai ser a sílaba tônica? A sílaba que está acentuada, que é o G, né? Genial. Genial não tem acento, mas você vai separar. Genial. Tem 3 sílabas. Qual é a sílaba tônica? Não se esqueça. O fato de não ter acento não significa que não existe sílaba tônica. Sílaba tônica, quando a palavra é acentuada, a sílaba tônica está onde está o acento. Se a palavra não estiver acentuada, você deverá descobrir aonde é a sílaba que é mais forte. Geralmente, palavras terminadas em L, a sílaba mais forte é onde está o L com som de U, né? Então, genial. Quando você fala genial, qual que é que você fez mais força ao pronunciar? Uau, né? Então, você vai circular ao. Letra C, mágica. Você separou lá, mágica, 3 sílabas. Qual que é a mais forte? Essa palavra é acentuada. Então, você já sabe que a mais forte é onde está o acento. E a letra D, de novo, não tem acento. Magia. Você vai separar magia e vai ver aonde está a sílaba com mais força quando você pronunciou essa palavra. Observando as palavras acima, e é possível dizer que todas as sílabas tônicas têm acento, por quê? Então, nós vimos aqui, nós temos 4 palavras, 2 têm acento e 2 não têm acento. Todas as palavras para ter sílaba tônica, ela precisa ter acento? Não. Por quê? Porque toda palavra tem uma sílaba forte, independente se ela tiver acento ou não, ela sempre terá uma sílaba que é mais forte. 3. Separe as sílabas das palavras a seguir e pinte a sílaba tônica. Então, você vai separar a sílaba novamente embaixo, né? E vai pintar a sílaba tônica. E aí você vai perceber que em todas as palavras aqui possuem acento. Então, todas as palavras, quando você for separar, a sílaba mais forte, ou seja, a sílaba tônica, vai ser aquela que está com acento, certo? Letra A. Essas palavras são oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas. Então, olha só, presta atenção, porque agora eu vou te explicar a diferença entre paroxítona, oxítona e proparoxítona. Então, olha só. O que são palavras oxítonas? Deixa eu te colocar aqui. Deixa eu colocar aqui. Oxítonas. O que são palavras oxítonas? São classificadas como oxítonas as palavras em que a sílaba tônica é a última. As palavras oxítonas geralmente são terminadas em a, as, es, os, em, ens. Veja alguns exemplos a seguir. Então, quando você tem palavras e você percebe que a última sílaba é a mais forte, a gente fala que essa palavra é oxítona. Então, por exemplo, picolé. Qual que é a sílaba acentuada? O lé, não é? Então, o lé é a última sílaba, não é? Então, a gente fala que é oxítona. Ruim. Ruim termina em in. E o in é o mais forte, então também é oxítona. Alguém termina em e é acentuado, então a sílaba mais forte é o em, a gente fala que é oxítona, tá? Vou ler todos, senão o vídeo vai ficar muito grande. Olha só, paroxítona. São classificadas como paroxítonas as palavras em que a sílaba tônica é a penúltima. Então, nós vimos aqui, oxítona é a última, agora as paroxítonas vão ser as penúltimas. Então, eu conto aqui, ó, safari. Você tem o sa, fa, ri. Qual que está acentuado? O fá, não é? Então, fá é a penúltima. Então, eu conto aqui, ó, última, ri, fá é a penúltima. Então, fá é paroxítona porque é a penúltima sílaba. Sabonete. Qual que foi a mais forte?
sabonete. O ne, não é? Então, aqui, ó, última, penúltima. Se a penúltima é a mais forte, eu falo que é paroxítona. Móveis. Móveis. Tá acentuado aqui, ó, mó. E aí, quando eu separo, eu falo móveis. Tem duas sílabas. A última que é vez e a penúltima que é mó. Então, eu falo que móveis é paroxítona, tá? Sempre você conta de trás para frente. E a proparoxítona é a terceira sílaba contando de trás para frente. Terceira sílaba mais forte. Então, você tem que, ó, lâmpada. Você separou em 3 pedacinhos, ó. Lâmpada. Mas qual que é a mais forte? Ela não é oxítona, porque não é a última. Não é paroxítona, porque não é a penúltima. Então, ela é proparoxítona, porque ela está na antepenúltima, na terceira sílaba contando de trás para frente. A palavra árvore, ó. Árvore. Tem 3 sílabas. O acento está aqui, ó, na primeira sílaba, não é? Então, você contando de trás para frente. Não é oxítona, não é paroxítona, então ela é proparoxítona. Exercito. Então, nós temos não é a última, então não é oxítona. Não está no si, então não é paroxítona, está no zer, então é proparoxítona. Entenderam aqui oxítona, paroxítona e proparoxítona? Então, é isso aí. Então, vamos voltar lá para o nosso exercício. Então, o que você vai fazer? Essas palavras são oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas. Prestem atenção, ó. Amável. Você separou. Amável. A sílaba mais forte está na última. O acento está aqui na última? Não está. O acento está antes da última, ou seja, na segunda de trás para frente? Sim. Então, eu falo que é paroxítona. Aqui, ó. Dócil. Dócil. Tem 2 sílabas. O acento está no sil? Não. O acento está no dó? Sim. Então, está na segunda sílaba contando de trás para frente. Então, não é oxítono, vai ser proparoxítono. Então, a gente vai observar que todas as palavras aqui estão na segunda, a sílaba tônica está na segunda, contando de trás para frente. Se está na segunda ordem, contando de trás para frente, então as palavras são paroxítonas. Letra B. Agora eu copio essas palavras no quadro adequado. Então, palavras terminadas com R. Então, você vai procurar aqui quais são as palavras terminadas com R e colocar aqui. Palavras terminadas com L, palavras terminadas com ão ou ãos e palavras terminadas com I ou is. Você vai retirar essas palavras daqui, do exercício anterior e colocar aqui. Letra C. Agora leia a informação do quadro abaixo e complete com o que você descobriu a respeito da acentuação das palavras. Acentue-se as palavras as paroxítonas terminadas em. Então, ou seja, para acentuar as palavras paroxítonas, elas têm que terminar com R, terminar com L, com ão, com ãos, com I e com is. Se a palavra terminar dessa forma, então, ela vai ser acentuada e vai ser paroxítona. Agora, vamos para o exercício de matemática. Continuando o mesmo raciocínio de ontem. Então, você olha aqui. Esmeralda recebeu 98 adesivos para distribuir igualmente entre seus 19 alunos. Para ter uma ideia de quantos adesivos ela poderá separar para cada aluno, Esmeralda pensou. 98 está próximo de 100. Então, ela aproximou de 100. 19 está próximo de 20, então ela aproximou de 20. E assim ficou mais fácil dela resolver. 100 dividido por 20 é igual a 5. Então, você vai fazer aproximações para resolver as divisões. Então, 78 está próximo de quem? Qual é a próxima centena ou dezena que você vai aproximar? Do 80. Dividido por 9. 9 está próximo de quem? Do 10. Então, 80 dividido por 10 é igual a 295 está próximo do 300, né? Dividido por 49. 49 está próximo do 50. Então, 300 dividido por 50. Você pode cortar os zeros, né? Corta um zero aqui, corta um zero aqui para ficar mais fácil. 103 dividido por 103 aproximou do 100, dividido por 17 aproximou do 20. Então, 100 dividido por 20 igual a quantos? 1.214, você aproxima do 1.210 dividido por
598 se aproxima do 600. E aí, dividiu, você vai descobrir o valor. Marcelo tem uma caminhonete que pode transportar 72 sacos de cimento por viagem. Para uma obra, ele precisará transportar 284 sacos de cimento. Ele está pensando se conseguirá transportar toda essa carga em 4 viagens. Faça um cálculo aproximado e dê a sua opinião. Cálculo aproximado, hein? Ó, aproximado quer dizer que você vai transformar o número. Então, você tem aqui 284 sacos, você aproxima ele de quanto? De 280. Então, você vai fazer 280 dividido por... Você tem um 72, você vai aproximar de 70. Então, 280 dividido por 72 para ver se vai dar 4 viagens. Se der 4 viagens, certo. 4 viagens vai ser o suficiente para ele transportar a mercadoria dele. Então, 284 dividido por 280 dividido por 70, para descobrir se vai dar 4. E logo em seguida nós temos aqui a nossa atividade de história, que você vai ler o texto, né, os 2 textos aí que está no roteiro de vocês, sobre os missionários e os bandeirantes. Então nós temos aqui, né, o que eram os missionários? Foram os padres, as missões que vieram para o Brasil para catequizar os índios. Então essas missões, elas exploravam o Brasil, adentravam o território brasileiro, né? Nós temos aqui o mapa do Brasil, tá bem aqui no cantinho. Então, a intenção era ir explorando cada vez mais para dentro aqui do território brasileiro, capturando índios, ensinando a esses índios a língua portuguesa. Por quê? Porque eles perceberam que os índios sabiam de muitas coisas, né? Dominavam bem os elementos da floresta, as plantas, né? Viram que os índios conheciam muitas plantas medicinais que curavam várias doenças. E aí eles precisavam retirar informações dos índios, saber onde estavam as riquezas brasileiras, então eles precisavam entender a língua indígena, né, o tupi-guarani, e precisavam fazer com que os índios também conversassem na língua deles, que era o português. Então, as missões era a tentativa dos portugueses em catequizar os índios, fazer com que esses índios falassem a língua portuguesa, e assim eles conseguiriam explorar ainda mais o território brasileiro. E as bandeiras, ou seja, né, os grupos de bandeirantes, foram o quê? Eram grupos de homens que exploravam também o território à procura de pedras preciosas, de diamante, de ouro, né? Então, eles formavam grupos, e esses grupos eram compostos por desertores, que eram às vezes fugitivos da justiça, né, de escravos, de indígenas também capturados, que também eram escravos, e aí eles iam em busca de ouro, de pedras preciosas, de elementos valiosos para poder vender, né? E aí nós temos aqui, ó, essa linha de vermelho aí no mapa de vocês, é chamado de Tratado de Tordesilhas. Então, parte do território brasileiro ficou dividido entre Portugal e Espanha, e esses missionários, esses bandeirantes, tinham a missão de invadir os territórios e ocupar os espaços e catequizar os índios e descobrir as riquezas que existiam no nosso território, né? E aí nós temos aqui as missões jesuíticas, né? Nós temos aí também falando sobre a missão dos padres, que era de ensinar a língua portuguesa para os índios, fazer com que esses índios dissessem a eles aonde estavam as riquezas brasileiras. Ao mesmo tempo que os índios aprendiam a língua portuguesa, os jesuítas também deveriam e acabavam aprendendo o tupi-guarani, que era a língua daqueles indígenas, né, que eles dominaram. E aí, então, foi meio que um aprendizado mútuo, né? Eles aprenderam uns com os outros. Os índios aprendiam com os portugueses aprendiam com os índios. Mas num movimento de exploração, porque os índios, eles foram aprisionados e explorados pelos portugueses. Então, eles faziam um trabalho pesado, igual os africanos fizeram, né? Eles estão aqui atravessando um rio, carregando mercadorias, né? Os jesuítas são esses homens com roupa preta, né? Porque são os padres. E aí, então, os índios faziam todo o trabalho pesado. Vocês devem responder as questões 1, 2 e 3 no caderno de vocês, né? Porque não vai caber aqui no livro. E aí, vamos aqui, ó. Número 1. Como os jesuítas e bandeirantes contribuíram para a expansão do território brasileiro? Converse com os colegas, né? Então, como que esses jesuítas e esses bandeirantes contribuíram para a ocupação do território brasileiro?
eles tinham a missão de explorar o território brasileiro, né? Então, eles tinham a missão de fazer, com essa exploração, eles acabavam fazendo povoados nos territórios brasileiros, aumentando aí a população e a expansão do nosso território. Número 2, observe a imagem acima e responda. O que os indígenas estão fazendo? O que esses índios estão fazendo? Eles estão transportando. Transportando o quê? Mercadorias. Eles estão atravessando um rio, né? Pegando mercadorias de um lado e trazendo para outro. 3. Converse com os colegas. Em sua opinião, para os indígenas viverem nas missões e se converter ao catolicismo significava abandonar os costumes e as crenças de seu povo e aceitar os ensinamentos e o modo de vida dos jesuítas? Por quê? Você acha que foi uma aceitação logo de cara? Não, então tá. Os jesuítas chegaram, aprisionaram os índios e eles resolveram se converter, falar a língua portuguesa, serem cristãos, né? Porque o que é o cristianismo? A religião que acredita em Jesus Cristo. Os índios têm a religião deles, né? Que até então eles vivem em matas e tal. Então, eles não sabiam o que era o catolicismo, não sabiam quem foi Jesus Cristo. Então, eles aceitaram assim, logo de cara, essa religião e essa língua? Não, né? Então, essa língua foi imposta, a religião foi imposta, porém, houve uma troca entre as culturas, né? Os portugueses aprenderam muita coisa com os costumes indígenas, né? As técnicas de plantio, a serventia das plantas medicinais para curar doenças. E os portugueses então aprenderam muito com os índios e os índios também aprenderam muito com os portugueses, porque eles tiveram que aprender a falar a língua portuguesa, aprender os costumes portugueses, né? Então foi um compartilhamento de culturas, né? Um ensinando para o outro alguns costumes, algumas crenças que eles tinham, que eles puderam conviver e compartilhar entre eles. Espero que vocês tenham compreendido e vocês tenham aí também um vídeo sobre a história das festas juninas no Brasil, né? Como que foi que surgiram as festas juninas aqui no nosso país. E aí vocês devem, então, assistir o vídeo e lá no final do vídeo tem a proposta de uma atividade para vocês fazerem. Assistam o vídeo até o final, tem lá alguns modelos de atividades para vocês fazerem, para vocês realizarem, mas vocês podem realizar a forma como vocês quiserem. Façam atividade de forma bem criativa, bem colorida, tá? Não se esqueçam de colocar um cabeçalho, que é muito importante, porque senão a atividade fica lá sem referência, sem o nome do aluno. Tire a foto junto com o artista, tá bom? Beijo, tchau, tchau.